Olá, gente boa, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. Nós vamos falar hoje sobre a questão do plano de estudos, tá bom? É, Obviamente, você vai fazer uma prova de concurso, você precisa estudar. Não tem como passar numa prova sem você estudar, né? Passar numa prova sem estudar é uma coisa que está na ordem do milagre, né? Ou de um acaso muito circunstancial. Mas de resto a gente precisa estudar. E para estudar nós precisamos fazer um planejamento, tá? Então, como muitas coisas na nossa vida, né, é importante que a gente faça com planejamento, estudar. É recomendável, obviamente, que você faça esse estudo com planejamento. Até porque você planejando os seus estudos, você consegue ter uma visão, uma percepção de quanto tempo você tem, de quanto tempo você precisa. Você vai levando também mais tempo. Olha só que a palavra tempo aparece aqui regularmente, né? Porque você, com o passar do tempo, você vai absorvendo melhor aqueles conceitos, absorvendo melhor aqueles conteúdos. Existem conteúdos que só mesmo com o passar de algum tempo é que o seu cérebro consegue acomodar, assimilar e compreender com maior clareza, porque às vezes à primeira vista pode parecer muito complexo, tá? Mas em geral só parece, né? Porque com o passar justamente do tempo, né, você vai fazendo, você vai conseguindo compreender com maior clareza. Então, gente, a questão aqui a questão do plano de estudos, eu trouxe até aqui um exemplo para mostrar para vocês, olha só. Aqui eu tenho um exemplo de plano de estudos, tá? Eu não sei se você vai conseguir visualizar aí direitinho, espero que sim, tá? Isso aqui é um exemplo de alguém que nós fizemos aqui recentemente, um plano de estudos para um dos nossos alunos, tá? Olha só, tá? Eu quero que você repare bem aqui no seguinte, aqui estão os horários, tá? Todos os horários aqui listados, ó, 5 e 5 e meia da manhã, tá bom? Os horários aqui todos listados, tá ok? E aqui, por exemplo, esse aluno aqui, ele coloca aqui o horário que ele ainda está dormindo, tá vendo? Dormindo, horário de acordar, horário de trabalho, tá? Perceba que é uma pessoa que tem uma rotina de trabalho, né? Constante, que basicamente se repete. Aí ele chega ó, em torno de 19 horas em casa, e esse é o horário que ele tem para estudar de 18 às 23 horas, e aí dentro desse tempo aqui, ele programa de como vai ser o estudo dele, tá bom? Vamos lá, gente. Primeira coisa, esse processo de estudar. Quanto tempo devo estudar? Eu acho que é um ponto assim bem importante, a questão do tempo que você deve estudar. Bom, a questão do tempo de estudo, ela é muito relativa, tá, gente? Ela é muito relativa. E por que eu digo que ela é relativa? Porque às vezes vai ter dia que em 2 horas você vai achar que você não rendeu nada. Vai ter dias que em 2 horas você vai achar que você, assim, você vai sentir que você rendeu absurdamente. Então, isso é uma questão, assim, bem relativa, tá? Infelizmente, o estudo ele não segue necessariamente uma razão, uma proporção, uma relação inversamente ou diretamente proporcional, né? Não é bem assim, se em um dia eu estudei 10 páginas, em 2 dias eu estudo 20, em 3 eu estudo 30, em 100 eu estudo 100 páginas, em 100 eu estudo 1000 páginas, né? Infelizmente não segue exatamente essa regra, tá? Por quê? Porque o cérebro de cada um funciona de uma determinada maneira, mas nós vamos aqui procurar passar alguns parâmetros que pode ser interessante, importante para você esclarecer um pouco mais esse processo de construção de um plano de estudo que se adeque à sua realidade, à sua circunstância, à sua necessidade, ok? Então, a primeira coisa aqui que eu gostaria de ressaltar, referente ao plano de estudos, é que você não bole um plano inalcançável. Não bole um plano para muito além daquilo que você vai fazer. Então, por exemplo, você está acostumado a acordar todos os dias às 9 horas da manhã. Meu amigo, minha amiga, não coloque um plano de estudo que você acorde, por exemplo, às 6 horas da manhã. Você não está acostumado a acordar esse horário. Então, não coloque de um dia para o outro uma quebra absurda no seu hábito, de forma que você não vai conseguir cumprir, né? E aí, se você conseguir acordar às 6 horas da manhã, você vai acordar como? Você vai acordar
cansado, desanimado, depois de 2, 3 dias, você já vai estar já parando já com todo o seu projeto aí de estudo, tá? Então, coloque, faça, elabore um plano que seja coerente com a realidade daquilo que você esteja vivendo. Se você acorda às 9 da manhã, coloque um plano de estudo que você acorde às 9 da manhã, e você tem um tempo ali para sua higiene matinal, e não sei, a partir das 10 horas da manhã você começa ali a estudar, por exemplo, tá? Tem gente que trabalha, tem gente que tem outras atividades no horário da manhã, isso aqui é um exemplo, né, um parâmetro aí para você encaixar dentro aí das suas circunstâncias. Então, é o seguinte, a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é isso, não cria um plano maluco, não cria um plano para além daquilo que você seja capaz de efetivamente realizar, tá? Por quê? Porque senão isso vai gerar, obviamente, uma frustração. Vai chegar no fim do dia, no fim da semana, né, no fim daquilo do tempo que você estipulou dentro do seu planejamento, você vai ver que você não conseguiu cumprir com aquele planejamento e, obviamente, você vai se frustrar, né, por não ter conseguido, dentro daquele determinado tempo estabelecido, cumprir com o que você se propôs, tá? Então, lidar com essa questão da frustração é complicado, por quê? Porque o emocional pega, tá, gente? O emocional é um aspecto muito importante nesse processo de estudar, tá? E isso, inclusive, vai ser assunto de um outro encontro nosso, tá? Então, o que acontece? A primeira coisa, faça um plano de estudos dentro da sua realidade, mudando paulatinamente. Você, por exemplo, eu vou ir para o caso mais, assim, mais extremo. Digamos que você seja uma pessoa que não estuda nada, não está acostumada a estudar nada, não estuda nem 5, nem 10, nem 15 minutos por dia. Você é uma pessoa que nada estuda, nunca estuda, nada faz. Então, o que acontece? Você vai colocar no primeiro dia você estudando 3 horas, por exemplo? Não, cara, não faz isso. Coloca na primeira semana você estudando, por exemplo, meia hora, tá? Isso, por exemplo, no nosso canal aqui do Super, bem como na nossa plataforma, em geral, os nossos vídeos, as nossas videoaulas, elas não duram mais do que meia hora, tá? Dentro de meia hora você consegue aprender bastante coisa, tá? E, inclusive, você tem um tempo bom para você assimilar, inclusive, carrega bastante exercício aí para fazer dentro de meia hora, tá? Então, o que acontece? Dentro, por exemplo, de meia hora, na primeira semana, você fala, eu vou ver um vídeo de meia hora e vou passar outras meia hora, digamos assim, 1 hora, fazendo exercício sobre aquilo que eu vi, tá? Então, cara, já é um passo excepcional que você está dando, tá? Para o caso mais extremo de uma pessoa que nunca estuda. Então, não coloque que na primeira semana você vai estudar 3, 4 horas se você sequer está acostumado a estudar. Então, coloque um plano leve, alcançável, uma coisa realizável. Porque a partir disso você vai conseguir fazer e você vai depois pegando o ritmo. Porque, obviamente, gente, assim como quem é maratonista, quem pratica esporte, você não corre, você é uma pessoa totalmente sedentária. Se você for totalmente sedentário, tal como eu hoje sou um ser sedentário. Então, se você for uma pessoa absurdamente sedentária, você não vai conseguir correr meia maratona logo no primeiro dia ou sequer no primeiro mês que você for treinar. Ok? Esse processo é um processo que se dá com o tempo. Você começa com uma caminhada, depois você faz você intercala caminhadas e corridas, caminhadas e corridas, e aí sim, com o passar do tempo, é que você vai exercitando, e exercitando você vai potencializando as suas habilidades. No processo de estudo é muito similar, ok? Você vai ganhando ritmo, você vai potencializando, você vai conseguindo aproveitar melhor o tempo com esse processo que se dá, né, um determinado intervalo aí, à medida que você vai praticando, vai exercendo e vai fazendo. Então essa é a primeira lição, tá? Nem para o seu plano de estudos, nem para nada, não coloque metas completamente absurdas, porque senão você não vai conseguir cumprir essas metas e o que vai restar para você é apenas a frustração de não ter conseguido realizar aquilo que gostaria, ok? Então esse é o primeiro passo que eu gostaria aqui de ressaltar aqui para você. A segunda questão, gente, que eu gostaria de colocar é a questão assim da procrastinação, porque nesse processo de estudo, muita gente vivencia a procrastinação, mas é muita gente, tá?
Eu não vou falar assim tudo de procrastinação aqui nessa aula. É uma questão da procrastinação, é um assunto que inclusive daria para a gente fazer mais de um encontro falando só sobre procrastinação. Primeiro, a questão das causas da procrastinação, tá? Inclusive, em algumas questões, algumas causas são de ordem biológica. Às vezes a pessoa, ela procrastina por alguma questão biológica, então tem muitas causas aí, tá? Inclusive, às vezes é tratado em psiquiatra mesmo, né? Às vezes você vai até no endócrino, ele vê ali o que está faltando de vitamina, de nutrientes para você, porque às vezes a falta de alguns nutrientes, de algumas vitaminas podem sim impactar na sua disponibilidade, na sua disposição. Isso pode influenciar e gerar preguiça, desânimo, cansaço, falta de vontade, tá? Tal como outros fatores como a depressão, etc. Tá? Mas aqui a gente não vai entrar exatamente nesse mérito. É claro que fica aqui a recomendação, né, que você também procure um profissional habilitado a tratar desses problemas também, que pode resolver e muito aspectos assim diversos aí da sua vida, tá? Mas então o que eu vou tratar é bem superficial, bem assim, bem resumidamente aqui na questão da procrastinação. A primeira coisa, gente, é que às vezes a procrastinação ela está relacionada, intrinsecamente relacionada com a ansiedade, tá? Então às vezes a pessoa procrastina para ir se mantendo ansioso, tá? A gente conhece bem, a gente já ouviu várias vezes falar sobre, por exemplo, imagino que você tenha ouvido falar sobre zona de conforto, tá? Então, são lugares que o nosso cérebro repousa, são hábitos, são práticas, são costumes, que o nosso cérebro repousa ali e não quer sair dali, tá? Então, por quê? Por quê? Porque você sair do lugar, isso envolve, às vezes, estresse, isso envolve desgaste, isso envolve esforço, e às vezes o nosso cérebro, ele vai nos influenciar que a estagnação, ao repouso ali, né, ficar ali paradinho no mesmo lugar, sem alterar muito, para que haja economia de energias, tá? Então a questão, às vezes, da procrastinação, ela está relacionada, inclusive, a uma ansiedade também. O cara vai se mantendo ansioso porque está acostumado a ser ansioso e o cérebro pode acostumar, inclusive, com a ansiedade, tá? Então não sei se você já viu gente assim, que procrastina para continuar preocupado. Então, sei lá, você tem um trabalho para entregar. Aí isso é muito comum, gente. Você tem um trabalho para entregar, sei lá, até o dia X, meia-noite. O cara vai entregar o trabalho às 11h59, na última hora, na correria, doido, naquela aflição de entregar aquilo ali bem em cima da hora. Gente, o que a gente deve fazer com a questão da procrastinação? Primeiro que o plano de estudos ele ajuda, tá? Por quê? Porque o plano de estudo você não vai estabelecer só a hora que você vai estudar. Você vai colocar ali toda a sua rotina. Inclusive, gente, pode não ser só um plano de estudo, pode ser um plano de rotina, um plano do seu cotidiano mesmo, tá? A sua grade de horários durante a semana. Você vai listar ali o horário que você acorda, o que você vai fazer, tal hora eu faço isso, tal hora eu faço aquilo. Também você tem, no celular também você tem uma importante ferramenta, porque você tem, por exemplo, a agenda. Na agenda do próprio celular você pode colocar ali, né, o que você vai fazer no seu dia, tal hora eu faço isso, tal hora eu faço aquilo, tal hora eu faço aquilo outro. Mais uma vez, sem cometer excessos, não cometa excessos nesse processo, porque senão o que vai restar é a frustração de não ter conseguido realizar, tá? E essa questão da frustração, ela é muito complicada. Por quê? Porque nós somos pessoas que estamos acostumados com compensação. Boa parte da nossa filosofia de vida, boa parte da nossa filosofia, inclusive religiosa, tem a ver com compensação. Tem a ver com a ideia de que se você cumpre com as suas obrigações, você automaticamente obterá benefícios dado o cumprimento das obrigações. Então, isso é uma coisa importante. Por quê? Porque você às vezes começa a cumprir com algumas obrigações e você vê que a retribuição desse cumprimento é algum sofrimento, é algum estresse, é alguma coisa desconfortável, e esse processo é algo assim que desanima consideravelmente. Por quê? Porque você vai entender, caramba, eu estou fazendo esforço, e em contrapartida eu não estou colhendo benefícios do esforço que eu estou fazendo, tá?
Então é por isso que é importante você criar uma rotina que seja realizável, que seja fazível, tá? Por quê? Porque você consegue fazer e você vai lidar com a satisfação de ter realizado coisas que você não estava conseguindo realizar antes. Então é importante você colocar uma coisa por vez. Sei lá, você tem como uma meta, não sei, arrumar o guarda-roupa. Caraca, meu guarda-roupa tá uma bagunça, eu tô adiando, não arrumo o guarda-roupa, não arrumo o guarda-roupa. Você vai tirar um dia para arrumar o guarda-roupa? Não, meu parceiro. Arruma a gaveta. Porque você vai arrumar uma gaveta, primeiro você vai lidar com a satisfação, caraca, consegui arrumar a gaveta hoje. Tá? Se você arrumar mais do que uma gaveta, ok, legal, ótimo, né? E vai te satisfazer mais ainda. Mas coloca como meta só arrumar uma gaveta. No dia seguinte você arruma outra gaveta. Depois de um tempo você começa tomando ritmo e aí você vai viver uma constante satisfação de estar realizando, de estar saindo da sua zona de conforto e realizando aquilo que você determinou para o seu dia. Isso te traz uma satisfação de dever cumprido, e essa satisfação ela é crucial. Uma outra coisa também é que você precisa também continuar reservando, ou se não reserva, o tempo do lazer, o tempo do descanso, tá? Então você não vai estudar todo dia, toda hora, você não vai deixar de ver um filme, ou de sair, de ir no cinema, de ir ao shopping, de brincar com os filhos, com as crianças, de fazer alguma coisa em casa, com a família. Não abra mão disso. É importante você reservar o tempo, sim, para o descanso, para o lazer, né, para conversar com os amigos, para ir ali. É claro que você não vai fazer isso exageradamente, mas é importante você ter um tempo, você marcar alguma coisa. Inclusive é bom você marcar dentro da sua rotina. Aquela pessoa que você não vê há muito tempo, aquela pessoa que, né, você está muito tempo distante, e aí você coloca aquilo também na sua rotina. Por quê? Porque você vai, você vê, você cumpre aquilo, gera um prazer, gera uma satisfação, e tudo isso vai não só organizar a sua vida, vai gerar satisfação, como isso vai gerar resultados nesse processo. No processo de estudo, o professor, você está falando de plano de estudo, você já está falando de visitar pessoas, de ver amigos, de fazer outras coisas. Por quê, gente? Porque nesse processo de estudar, o sentimental importa e importa muito, tá? Se você não estiver emocionalmente bem estabilizado, cara, você não consegue estudar, você não consegue aprender, você não consegue render. Então é importante que a sua questão emocional esteja assim bem resolvida, bem tranquila, bem legal, bacana, tá bom? Por quê? Porque você andando bem com a sua questão emocional, você vai render bem nos estudos, você vai aprender melhor, você vai compreender melhor os assuntos, tá? Porque se você for estudar, cara, estressado, cansado, chateado, muito com a cabeça perturbada, obviamente isso não vai ser nada legal aí para o seu processo de aprendizagem. Você poderá até aprender, sim, claro, mas esse processo de aprendizagem vai ser um pouco mais entravado, vai ter mais obstáculos, maiores dificuldades, ok? Então, gente, olha só. Basicamente, resumindo aqui, tá bom? O que a gente disse, a questão do plano de estudos, ela é importante. Mais do que um plano de estudo, é um plano da sua rotina. É importante que você não ponha excessos, tá? Por quê? O seu plano de estudo, o plano de estudo então vai sofrer alteração? Claro que vai sofrer alteração. Às vezes você vai cumprir um plano de estudo dentro de um mês, mas aí dentro de outro mês, ou às vezes é uma questão de semana. De uma semana para outra, você consegue ampliar os horários, você consegue adequar, você vê que, sei lá, para mim não foi legal estudar matemática na segunda, é melhor botar matemática para quarta, para sexta, e você vai fazer essas modificações. O plano de estudo ele não precisa ser seguido sempre da mesma forma. Você vai perceber, você vai se adaptar com aquilo, você vai fazer as devidas modificações dentro ali do seu plano, e com essas modificações você vai aumentar a sua potencialização. E por que isso, gente? Porque não existe o plano de estudo universal. Não existe o plano de estudo que dá certo para todo mundo. Existe o plano de estudo que é mais adequado para você. Cada um tem um ritmo, cada um tem uma rotina, tá? Mas nós estamos aqui fornecendo o quê? Parâmetros para que você faça de um modo aí mais
mais conciso, né? Perdão, conciso. Então, aqui, ó, eu vou aqui, ó, tá aqui disponibilizado para vocês, ó, materialzinho aqui, a gente pode disponibilizar para vocês. Conversa aí com a gente, tá bom? A respeito sobre o plano de estudos. Nossos alunos já estão, assim, bem ligados nessa questão. Se não tiver, tá mais do que na hora de estar, né? Então, nossos alunos podem chegar, nos procurar, nos mostrar o plano de estudos e a gente vai dando aqui sugestões de como mexer, como trocar, tirar, colocar, né? Conversar sobre a sua rotina para entender melhor a sua rotina, entendendo a sua rotina, fazer as devidas adaptações e com certeza, cara, você seguindo um plano de estudo, você vai conseguir cobrir todo o seu edital, você vai chegar no dia da sua prova bem tranquilo para fazer as questões com tranquilidade, acertar, conseguir sua aprovação, a tão sonhada estabilidade, que essa é a nossa grande meta, tá bom? A sua aprovação é o nosso objetivo principal, ok? Então, minha gente, um abraço aí para vocês, espero que essas recomendações tenham sido assim boas aí para você. A gente vai disponibilizar aqui nas nossas plataformas, como também nos nossos canais, nas nossas redes sociais. Qualquer coisa, vem com a gente, conversa aqui com a gente, que a gente pode caminhar junto aí e obter bons resultados aí para você, tá bom? Um abraço, valeu, gente, até mais.